Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, dar-vos os bons dias, já foram recebidos por outros deputados, mas queria destacar o facto de se realizar esta conferência na Assembleia da República. Isso revela que a Assembleia dá importância e reconhece este assunto. Em segundo, gostava de dizer que estou aqui a esclarecer isso em nome da delegação portuguesa de deputados que representa Portugal na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Esta minha intervenção é feita em nome desse grupo de deputados e acredito que todos se revejam nas palavras que vou preferir. Falava em nome dos deputados e falo em o meu nome num tema que me é grato, que me preocupa e que deve preocupar todos os portugueses. Quero deixar bem claro desde já que Portugal é um país que se orgulha bastante das suas comunidades imigrantes, mas também tem muito orgulho nas comunidades imigrantes, algumas que há décadas escolheram Portugal para viver e prosseguir os seus projetos de vida. O Conselho da Europa olha para o nosso país como um exemplo de integração de estrangeiros, de integração de refugiados, de integração de minorias étnicas ou religiosas. Quando lá fora me perguntam a razão de Portugal acolher e integrar tão bem, de não haver conflito político sobre este tema, respondo sempre da mesma forma como já ouvi pessoas tão diferentes como António Guterres, Durão Barroso, Mário Soares, Passos Coelho, António Vitorino, Marcelo Rebelo de Sousa ou António Costa responderem lá fora. Somos um país de imigrantes. Tratamos os outros como gostamos que nos tratem a nós e aos nossos filhos. Somos mesmo assim. Somos portugueses e vocês também o são. Portugal é o produto também da sua diáspora. A nossa cultura é tanto o resultado dos nossos erros como dos nossos feitos. E temos que olhar para a frente, aprender com os erros e melhorar as condições de vida de todos nós. Mas hoje estamos aqui para falar de portugueses afrodescendentes, de portugueses das comunidades ciganas, de portugueses de origem ucraniana, de portugueses de origem brasileira, mas também de brasileiros, de cabo-verdianos, de angolanos, de romenos, entre tantos outros que vivem atualmente em Portugal. Falamos de todos, porque se o racismo escolhe cor e sotaque, não escolhe passaporte, nem certidão de nascimento, nem autorização de residência. Preocupa-me algumas imagens que se criam de Portugal, que são injustas quando generalizadas, mas que são verdadeiras quando vividas. E é isso que temos que assumir e enfrentar, com bom senso e sem generalizações. Portugal não pode num dia ser apontado como o país da Europa onde a população melhor aceita a chegada de refugiados e de imigrantes e no dia a seguir ser apelidado de país racista, generalizando tudo e todos. Não aceito nem tolero que essa acusação gratuita e generalizada seja feita a Portugal e ao conjunto dos portugueses. É justo que o denunciemos, os racistas, os xenófobos, e que os distingamos dos outros, a sua maioria, que não o são. O combate a todas as discriminações é contínuo e evolutivo. A situação não é tão latente e dramática como alguns tentam fazer crer, até por vezes instrumentalizando o descontentamento, mas obviamente que o racismo existe e é preciso ser combatido. E é isso porque estamos todos aqui dentro desta sala. Em Portugal há episódios de racismo e de xenofobia? Sim. E um episódio de racismo é sempre um episódio de racismo a mais. Mas isso não faz de Portugal, nem dos portugueses, racistas. Da mesma forma que um afrodescendente ou um português de origem brasileira ou ucraniana que prevarica não pode fazer da sua comunidade um conjunto de prevaricadores, como alguém bem recentemente tentou fazer-nos crer.
quer o Conselho da Europa, quer esta Assembleia da República, orgulham-se tanto do seu papel de defensores dos direitos humanos e do respeito pela diferença. Este Parlamento, que diverge em tanta coisa, que se fratura em tantos temas, não diverge, não cede, não hesita na luta contra o terrorismo, contra o racismo, contra a xenofobia e contra a discriminação racial. No entanto, este é um tema que nos pode dividir na abordagem, e essa divisão entre aqueles que escolheram estar do lado certo da história é sempre uma oportunidade para os extremistas, para os populistas e para aqueles que não hesitam em colocar em causa os mais básicos valores da dignidade humana, para conseguirem um proveito político para a sua causa. Não há melhor racismo e pior racismo. Não há diferentes graus na xenofobia ou na discriminação. Há racismo ou não há racismo. Há xenofobia ou não há xenofobia. Há discriminação ou não há discriminação. Outra coisa tão grave é a manipulação, o aproveitamento ou mesmo a mentira que são usadas no sentido de nos diferenciarem sobre quem é mais ou menos defensor dos direitos humanos. É isso que favorece quem espalha o ódio, é isso que em nada ajuda quem é vítima do racismo ou da xenofobia. Eu próprio já fui vítima disso mesmo, dessa manipulação que serve uma agenda, mas não serve a causa. É por isso que digo e assumo aqui que devemos combater o racismo e a discriminação com a mesma forma e força que combatemos aqueles que incentivam ao ódio e à divisão. É por isso que saúdo a referência feita neste relatório, na versão preliminar que é apresentada, que diz que é muito importante que não haja radicalização do discurso étnico-racial, quer da comunidade maioritária, quer dos que são alvo da discriminação, para que todos possam viver, sentir-se melhor e ser parte da construção. Para que todos possam ser e sentir-se parte da construção. Mais do que dividir entre quem combate com mais ou menos força a discriminação e o racismo, qual é o partido ou a organização mais empenhada, é importante unirmos nessa causa. Em vez de apontarmos a diferença, devemos salientar a semelhança. A semelhança entre aqueles que escolhem o lado certo da história. Só assim será possível reduzir ao máximo, isolar os racistas e os xenófobos e a discriminação. Neste combate não seremos todos inocentes. Neste debate não seremos todos iguais. Mas todos nós já teremos cometido os nossos erros, quer os políticos, quer as autoridades e forças de segurança, quer os ativistas, quer os líderes de opinião ou os representantes das diferentes comunidades. Mas a generalização dos maus comportamentos é tão injusta e discriminatória como o preconceito criado perante determinadas comunidades. Não é assim tão diferente o preconceito de dizer que determinada comunidade é pior porque uma minoria dessa comunidade prevaricou do preconceito e da generalização sobre as forças de segurança porque um polícia bateu, espancou ou abusou. Levantarei sempre a minha voz contra julgamentos feitos nas redes sociais, na imprensa ou na casa de cada um. Qualquer um de nós tem direitos, mas também tem deveres. Portugal é um país livre e democrático, onde devemos sempre respeitar o Estado de Direito. E neste capítulo, é verdade, temos o direito e o dever de ser ainda mais exigentes e escrutinadores com quem representa o Estado e a força do Estado. O debate de hoje está claramente marcado pelas notícias e posições públicas dos últimos dias que não podemos ignorar. Mas, sobretudo, pelo projeto preliminar de relatório que foi apresentado e sobre este gostava de salientar algumas medidas já propostas e até algumas que se encontram já em implementação. Para melhorar a integração é fundamental conhecer a diferença. E por isso concordo com as propostas sobre os dados e pelas referências feitas pela Juliana relativamente a esta matéria. Sem conhecer a diferença, não podemos melhorar os instrumentos que derrubem barreiras. É por isso que subscrevo a proposta que é aqui feita. Concordo com a recomendação que é feita e que propõe separar o acompanhamento político destas matérias de quem é responsável
pelas migrações e pelos refugiados. Nada contra o ACIM, nada contra os seus colaboradores, mas penso que é mais clara esta separação e politicamente faz todo o sentido. Em matéria de direitos políticos e cidadania, e o relatório nisso é claro, mais do que pensar em criar cotas para afrodescendentes ou para determinadas comunidades no Parlamento, penso que é mais urgente perceber e combater a origem desta discriminação ou desta diferença. O abandono escolar precoce de milhares de jovens destas comunidades com estas origens é revoltante. E sem derrubar essa barreira não se combate a exclusão. Penso que todos os meios devem ser ponderados, tendo por base as experiências de outros países. Eu valorizo em alternativa uma verdadeira integração ao longo do percurso da vida que permita que cada qual, independentemente de todos os condicionalismos, possa realizar o seu potencial. Penso que é bem mais urgente reduzir o abandono escolar, em particular das raparigas, que é bem superior ao dos rapazes, em diversas comunidades. Defender os direitos humanos é também garantir que jovens, sejam de que ascendência forem, se são portugueses e vivem em Portugal ou têm o direito de viver em Portugal, devem poder concluir o ensino obrigatório. Devem ter a oportunidade de seguir estudos superiores e terem um trabalho digno. É isso que prevê a nossa Constituição. Os partidos têm aqui um papel fundamental a desempenhar. Provavelmente, alguns dos que mais propaganda fazem sobre este assunto sejam os que menos trabalham para a sua integração nessas comunidades espalhadas pelo país. É revoltante ver hoje, diariamente, as condições indignas em que muitas famílias vivem em bairros degradados, aqui à volta de Lisboa. Famílias que escolheram Portugal para viver e que ainda não conseguiram encontrar a sua dignidade. É revoltante olhar para os dados do Ministério da Educação, e esta tendência não é de hoje, terá décadas, dizia eu. É revoltante perceber que, apesar de sermos um exemplo no acolhimento de refugiados, continuamos a falhar na obtenção da escolaridade mínima de milhares de afrodescendentes, de minorias como os ciganos, entre outras, que são portugueses ou que vivem em Portugal. É importante derrubar barreiras e perceber se a falta de acesso à universidade e à educação, a empregos da administração pública, nas empresas, no acesso ao topo das carreiras, existe apenas e só por racismo ou discriminação, ou se estamos mesmo a falhar na base, na educação e na participação de todos. Fala-vos um deputado, talvez seja dos mais críticos ao governo atual, mas duvido que tenha havido um governo mais empenhado do que este neste combate. Isso é digno de nota. Nesta matéria, Portugal tem acrescentado valor ao longo dos anos. Criar cotas no Parlamento em nada vai resolver a discriminação. Criar cotas no Parlamento, é sempre bom ouvir os discursos até ao fim, em nada vai resolver a discriminação que ainda hoje existe. Mais importante do que isso é eliminar barreiras para que todos possam votar e ser eleitos. E eu recordo que há ainda muita gente em Portugal, que vive em Portugal, que nasceu em Portugal e que não consegue exercer o seu direito de voto. É preciso combater também a abstenção nestas comunidades, que não é diferente da abstenção dos restantes portugueses. Mas, sobretudo, reforçar o seu papel como cidadãos. Isso não se faz apenas e só mudando as leis. É um combate dia a dia. Isto significa reforçar a sua participação na sociedade e, como a Juliana há bocado dizia, talvez mais importante do que reforçar a participação no Parlamento é reforçar a sua participação nos partidos políticos, para que os partidos façam destes temas e dos seus problemas também a sua agenda. Nós não precisamos apenas de um deputado afrodescendente ou de etnia ou de comunidade cigana a defender as minorias. Precisamos, sim, de 230 deputados portugueses, seja qual for a sua ascendência, a eliminar barreiras, a defender o combate ao racismo, à xenofobia e à discriminação em Portugal. Mas precisamos, sobretudo, de bom senso e de perceber quem é que está do mesmo lado deste combate.
Termino saudando este processo que levou ao relatório. Para muitos foi a primeira vez que foram ouvidos como sujeitos de discriminação, coisa que sentem todos os dias, injustamente, e que lhes é negado por um discurso desvalorizador das atitudes racistas, precisamente em prol dessa imagem de um país tolerante. O reconhecimento é o primeiro passo para a sua resolução. Muito obrigado.